Qual é a sua cruz? Olha, essa é uma daquelas perguntas que mexem com a gente, né? Uma pergunta profunda. Hoje, a gente vai mergulhar no que significa de verdade carregar a própria cruz. Já adianto, não é nada romântico. É um chamado radical que exige, acima de tudo, muita clareza e discernimento. E para começar, não tem como, a gente tem que ir direto na fonte. As palavras de Cristo são, bem, elas são claríssimas e exigentes, sem meio termo. Seguir Cristo envolve renúncia e aceitar uma cruz. Mas, tá, o que isso quer dizer na prática, no nosso dia a dia? E aqui que a coisa aperta, né? A gente chega naquela pergunta que, olha, talvez muita gente guarde só para si. No meio de tantas lutas, de tantas dificuldades, qual é, de fato, a minha cruz? Aquela que Deus me convida a carregar. Mas sabe, antes mesmo de tentar responder isso, a gente precisa dar um passo atrás. Porque o grande drama espiritual de hoje em dia não é só o sofrimento em si. É algo que vem antes. Uma dificuldade imensa de se conhecer de verdade. E aqui está o pulo do gato. Porque, pensa bem, se a gente não tem essa honestidade de olhar para dentro, de identificar os próprios defeitos, as manias, as barreiras que a gente mesmo cria, como é que vamos saber o que precisa ser mudado? Sem esse verdadeiro diagnóstico da alma, qualquer esforço pode acabar sendo em vão. Isso não é uma ideia nova, não. A própria Sagrada Escritura reforça essa necessidade. Esse chamado para se autoexaminar não é uma sugestão qualquer. É um pilar da vida na fé. É uma prática, assim, fundamental para a gente não se perder no caminho. Ok. Com essa base de autoconhecimento, a gente pode finalmente chegar ao ponto central da nossa conversa de hoje. Podemos começar a distinguir os tipos de sofrimento. E sim, é isso mesmo. Existem duas cruzes. Uma que santifica e outra que só desgasta. Primeiro, a cruz verdadeira. Essa é aquela que Deus permite na nossa vida. Ela não acontece por acaso, sabe? Tem um propósito muito claro de nos ensinar e purificar. São aquelas situações que nos humilham, que nos tiram do centro do universo e nos obrigam a largar nossas falsas seguranças. Pode ser uma doença, uma dificuldade de perdoar, uma limitação, qualquer coisa que nos force a depender mais de Deus. E essa frase de Santo Agostinho, gente, resume tudo de uma forma genial. A permissão do mal por Deus só faz sentido porque ele, na sua onipotência, consegue tirar um bem muito maior até das piores situações. Essa é a lógica por trás da cruz verdadeira. Do outro lado da moeda, a gente tem a tal da cruz falsa. Essa aqui, olha, não vem de Deus não. É um fardo que nós mesmos fabricamos. Ela nasce das nossas decisões sem pensar, do orgulho, da vaidade, da falta de oração. Sabe, é o estresse de uma dívida feita por impulso, a ansiedade para manter uma imagem que não é real. É, no fim, um peso morto, uma sobrecarga que não leva a lugar nenhum. E olha só que interessante essa comparação lado a lado. Fica muito claro, né? A diferença é total. A origem, o propósito, o resultado e até a nossa resposta a cada uma são completamente opostos. A cruz verdadeira, que vem de Deus, santifica e liberta. E por isso a gente aceita com fé. Já a falsa, que a gente mesmo cria, só desgasta e confunde. Essa a gente tem que rejeitar. Beleza. Na teoria, parece que faz sentido, né? Mas, e na prática? Como é que a gente sabe se o que está pesando é uma cruz de verdade ou só uma sobrecarga que a gente mesmo arrumou? Vamos ver agora o caminho para esse discernimento. O caminho é um exame de consciência bem sincero, se guiando por umas perguntas-chave. Primeira, o que em mim precisa ser corrigido? Segunda, este sofrimento específico está me aproximando ou me afastando de Deus? E terceira, com toda a honestidade, quais desses pesos são simplesmente o resultado das minhas próprias más escolhas? E quando a gente começa a fazer essa separação, essa limpeza, nossa, algo incrível acontece. A gente encontra a liberdade de carregar a cruz certa, e só ela. É aqui que o paradoxo do cristianismo se revela com toda a força. Porque no fim das contas, a cruz verdadeira tem um único objetivo: nos fazer mais parecidos com Cristo. Quando a gente aceita o sofrimento com fé, ele vai nos lapidando. A alma se torna mais humilde, mais obediente a Deus, mais desapegada das coisas do mundo, e o resultado disso? Uma liberdade interior profunda. E é aí que aquela promessa de Cristo se torna real, palpável. O fardo, quando é o fardo certo e é carregado junto com ele, não esmaga. Ele se torna leve. A cruz que Deus nos dá nunca é maior do que a graça que ele também nos dá para carregá-la.
E a gente termina com essa reflexão que fica no ar. A vida espiritual é uma escolha constante de discernimento. É preciso se perguntar sempre: o peso que se sente nos ombros é um instrumento de redenção ou é só um peso morto, fruto da nossa falta de vigilância? A resposta a essa pergunta define todo o caminho.